Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º encontro, a nossa aula. Hoje é aula de revisão geral. E aí, tudo bem com vocês aí no polo? Todo mundo animado para esse momento? Bom, como já é de praxe, né? Vamos aqui ao nosso roteiro da aula de hoje. É importante você observar que hoje vamos apresentar os objetivos da aula de hoje. Hoje serão um pouquinho mais extensos, né? Devido à revisão geral. Depois vamos apresentar de forma resumida as unidades de 1 a 11, que foram exatamente as unidades estudadas durante esse módulo. Vamos fazer uma contextualização histórica referente a cada uma dessas unidades e, finalmente, teremos a nossa prova, que é aquele instrumental utilizado para avaliar como foi seu desempenho durante a disciplina, tá certo? Então, vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Primeiramente, compreender como ocorrem os processos educativos ao longo da história. Depois, analisar como a educação construída pelos jesuítas atendia ao interesse da coroa portuguesa. Depois, entender e analisar os principais momentos da educação no Brasil colônia. Depois, vamos refletir um pouco sobre a educação escolar no período republicano no Brasil. Entender como os manifestos contribuíram para a melhoria da educação no Brasil. Vamos novamente também refletir sobre a ditadura militar e sua influência na educação e compreender que a educação pública é um direito humano e social. Então, vocês observem aí que os objetivos referentes a essa revisão, eles contemplam praticamente todas as unidades que nós já estudamos, tá certo? Muito bem, vamos agora ver o resumo da nossa unidade 1. Para que estudar e compreender a educação por meio da história? Podemos dizer que a história permite enxergar nossas raízes e compreender por que as civilizações, os povos, organizaram-se de determinada maneira, o que foram e como se transformaram naquilo que são. Nesse sentido, a educação como parte da cultura ilumina em nós a inteligência humana e permite sermos criadores, inventores e construtores de objetos, símbolos, linguagens e valores. Então, observem aí que, referente a esse contexto histórico, olha os significados que a educação representa. Exatamente nesse sentido de você perceber esse lado da invenção que o homem tem, o lado de ser construtor de objetos, de símbolos, linguagens e valores. Referente a essa questão dos valores de símbolos, elas se fazem muito presente. Aí você passa a entender melhor o sentido de se entender educadores e educandos, tempos históricos. Ou seja, assim, vamos estudar e compreender a organização da educação e da escola no Brasil. O que os funcionários das escolas precisam saber sobre a educação? Como os funcionários em efetivo exercício nas escolas podem ser educadores? Como transformar nossas rotinas em processos educativos? Estas questões são fundamentais e vamos, durante esse curso, ajudar você a compreendê-las. Pessoal, hoje, como se trata de uma revisão do que vimos até agora, a gente muda essa pergunta. Essas questões aqui, elas são fundamentais e vamos, durante esse curso, ajudar você a compreender. E nesse módulo, o que você compreendeu referente ao que nós perguntamos aqui? Quais são esses papéis? Quais são as referidas importâncias? Quais são os significados? Hoje, diante de tudo que você viu, dá para você fazer uma reflexão em cima disso. Ou seja, peguem o conteúdo que foi trabalhado e façam uma comparação com a sua prática. Nesta unidade, você compreendeu que a educação durante o período colonial foi uma estratégia dos colonizadores portugueses para negar a identidade indígena e seus processos educativos para implantar na colônia a visão europeia de mundo, sua cultura, seus valores e sua religião. Aqui nós nos referimos ao resumo da unidade 2, que é focada na educação construída pelos padres da Companhia de Jesus. Só para lembrar, a Companhia de Jesus
essa ordem religiosa, eles participaram de uma forma, né, importante referente à questão histórica nesse processo de colonização. A partir dessa ordem do trabalho realizado, se teve a oportunidade de se criar um plano de estudo chamado de Ratio Studiorum, onde, de certa forma, a partir dessa participação dessa ordem religiosa, muitas outras situações ocorreram na questão educacional. Como foi possível, né? Aqui, conforme diz o texto, foi uma estratégia de colonizadores portugueses para negar a identidade indígena. A gente sabe que nesse processo aí de colonização, de educação, muitos foram os entraves. Mas também a gente não pode deixar claro que também houve uma certa contribuição que, inclusive, significa algo até nos dias de hoje quando se estuda a questão educacional e seu contexto histórico. Muito bem, ainda na unidade 2, nós compreendemos ainda que as escolas, refletindo a sociedade hierárquica e autoritária, duas palavras muito faladas, né, quando nós estudamos essa questão dos padres da Companhia de Jesus na época, elas eram organizadas da mesma forma. As funções nobres de educar eram reservadas aos sacerdotes, aos irmãos missionários, aos funcionários e à época. Eles eram reservados os trabalhos braçais para a sustentação das escolas. Ou seja, a relação, né, de poder, de dominação, a questão do autoritarismo, o desempenho das funções, essa organização, a quem cabia cuidar dessa orientação educacional. Ou seja, depois índios e escravos foram incorporados como funcionários e os irmãos missionários passaram a ser seus chefes. A tarefa de educar ficou sempre nas mãos dos sacerdotes e religiosos. Se vocês observarem referente a isso, a essa questão da educação, dessa missão de orientar, de apresentar esses conhecimentos, a gente sabe que dentro de toda uma hierarquia, o sacerdote ou religioso, eles têm esse poder de liderança. Então, por ser essa pessoa de liderança, a eles, sem nenhuma dificuldade, era dada essa missão de realizar essa atividade. Ou seja, na época aqui que nós estamos nos referindo e também nos dias atuais, esse poder dessa liderança ainda se faz muito presente. Continuando aqui, agora vamos avançar para a unidade 3, onde nós estudamos as aulas régias e a educação dirigida pelo Marquês de Pombal. Nessa unidade, você se deu conta de que o movimento iluminista europeu provocou uma revolução na maneira dos seres humanos interpretarem o mundo e as relações sociais. Uma vez eu recordo que eu comentei com vocês que vocês tivessem sempre o hábito de destacarem palavras-chave. É importante isso, até mesmo para se memorizar de uma forma mais centrada, né? Então, observe aqui o seguinte, referente a essa época, nós temos aqui o movimento iluminista europeu, que desencadeou de uma maneira mais objetiva essas relações sociais e essa forma de ver o mundo. O centro organizador dessa visão de mundo deixa de ser o Deus judaico, cristão e passa a ser a razão humana. Olha só, quando se fala em razão humana, o que vem à tona? Primeiro que é uma leitura que se faz no campo filosófico. O que vem a ser a razão? Por que o ser humano é dotado de razão? Porque o ser humano é um ser racional. Bom, a gente sabe que, falando uma leitura filosófica, isso reflete, de certa forma, a capacidade que o indivíduo tem de organizar as suas ideias, de se expor e de se colocar como ser crítico e pensante. Ou seja, esse processo que se difunde aos poucos pelos países europeus tem reflexos em suas perspectivas colônias. No caso de Portugal, as ações de Marquês de Pombal instruíram aqui na colônia um modelo de organização das escolas e de contratação de professores.
além da aplicação das ideias iluministas na organização do Estado português, e essas medidas políticas, econômicas e educacionais estabelecidas por Pombal acirraram os conflitos com os jesuítas e resultou na expulsão de Portugal. Ou seja, toda uma questão que de certa forma refletiu, né, essa participação, esse momento em que foram convidados a se retirar, em que voltaram para o país, enfim, são situações que caracterizam um fator histórico e que hoje está presente nessa questão da educação e que hoje contempla aí no seu livro, né, no seu modo onde você estudou. Gente, agora vamos fazer aqui um resumo da aula 4, a família real portuguesa e a educação das elites. A princípio, a política para a educação conduzida por Dom João VI, ela expressou novamente a disposição de transportar o modelo de educação das elites europeias para o Brasil. Embora alguns países europeus já houvessem iniciado a constituição dos seus sistemas nacionais de educação e a concebessem como direito social, por meio do qual homens e mulheres, em sua existência, produzem conhecimentos. Olha, o conhecimento aqui é importante, os valores, as técnicas, a ciência, as artes, as crenças, enfim, tudo que constitui o saber historicamente produzido. O ser humano, ele é um sujeito histórico. Por quê? Nesse aparato todo de recortes temporais, de situar o tempo e de situar datas, o homem participa de todos eles. Aqui, como diz o nosso autor, homens e mulheres que durante toda a sua existência produziram conhecimento. O que vem a ser o conhecimento? Vocês recordam que nós falamos a respeito do conhecimento? O empírico, o científico, o teológico, o filosófico? Então, cada um desses grandes conhecimentos, você vai encontrar mais ainda uma infinidade de conhecimentos referente a eles. E as crenças? E há também a esse saber, esses valores. O que vem a ser os valores? Gente, a infinidade referente ao conhecimento, ela é muito ampla. É de uma amplitude significativa. Se você olhar, se você tiver essa curiosidade de buscar, como diz o Rubem Alves, né, essa curiosidade que move o indivíduo na sua busca, você vai entender mais como se dão de fato os processos, por que eles acontecem, por que tudo isso faz parte da natureza do homem. Continuando aqui. Embora já existissem concepções de que a educação é parte da cultura e por meio da cultura, o homem relaciona-se com a natureza, ele modifica e é modificado por ela. O caminho escolhido pela monarquia foi o de prescindir-se da educação da população que trabalhava e produzia a riqueza. Aqui a gente observa essa questão desse meio, dessa influência, do que modifica, do que não modifica. E também, de certa forma, esse tipo de educação que era focada na população e também que produzia essas riquezas, né, para a classe elite, a classe mais alta. Durante a estadia da corte portuguesa no Brasil colônia, a educação escolar, ela destinada às elites, elas foram às aulas régias, avulsas, e depois alguns eram enviados para Coimbra e agora para terminar os estudos, né? Para a maioria restaram classes de primeiras letras irregulares e algumas escolas de ensino secundário. Ou seja, aqui você já começa a observar essa questão da organização do ensino, a organização das escolas, a questão da Universidade de Coimbra, a questão das primeiras letras, as escolas, o ensino secundário, essa questão do Brasil colônia, a educação escolar, enfim, e as aulas no geral. Aqui vamos observar agora a unidade 5, a educação escolar nas províncias e a descentralização do ensino. As províncias criaram algumas escolas em número insuficiente e de acesso restrito. As funções eram modelar as condutas e os hábitos, além de propagar concepções de mundo.
no vácuo da inoperância e descaso das autoridades governamentais, as escolas confessionais, apesar de frequentes conflitos entre o Estado e a Igreja, elas encontraram um campo fértil para prosperar, o que de certa forma contribuiu para que o Estado permanecesse na inoperância em relação à organização de um sistema público de educação. Referente a isso, essa organização do sistema público de educação, considerando o que você fez de leitura até agora, quais são as conclusões que você chegou? O que você considera como fator inoperante? O que você considera essa influência, esses conflitos entre o Estado e a Igreja? A gente sabe que as duas são organizações importantes. O Estado tem a sua organização e a Igreja tem a organização dela. Você já fez uma comparação? Por que as duas, nessa época que nós estamos falando de Pombal, por que elas caminhavam assim praticamente junto? Por que havia esse poder de dominação vindo da ordem do clero, por exemplo, do clero? E por que essas lideranças? Por que elas tinham essa cumplicidade de certa forma? Você vai analisando isso conforme a leitura, porque isso vai despertando o teu lado crítico e a tua forma também de observar essas questões. Bom, ainda na unidade 5, na sociedade brasileira, a escola pública não tinha lugar, nem significado, nem reconhecimento. Foram as transformações econômicas, políticas e sociais que geraram a sua necessidade e as suas funções. Assim, sendo uma das instituições sociais, as escolas reproduzem ou buscam transformar as relações do modo de produção capitalista, que então começava a se organizar. As práticas educacionais e pedagógicas foram instrumentos de disseminação de valores morais, religiosos, dos comportamentos adequados e da visão de mundo. Ou seja, práticas pedagógicas, educacionais, os instrumentos de disseminação de valores morais. E essas relações, essas instituições sociais? Ou seja, aqui nós temos uma gama de palavras que elas, de certa forma, terminam por desencadear toda uma leitura. Olha só, instituição social. A gente sabe, que a escola, de acordo com a sociologia, é o segundo grupo social que o indivíduo faz parte. A primeira a gente já sabe que é a família. Então, na escola, nós teremos aí uma complementação nessa formação do indivíduo. Lembrando que a família, cabe a ela, sim, educar em termos de valores, de orientar o filho para conviver em grupo. E assim se organiza a sociedade, ela se organiza em grupos. Bom, na unidade 6, nós vimos a República dos Coronéis e as pressões populares pela educação escolar. A República herdou grande número de analfabetos, poucas escolas primárias e secundárias, poucos recursos financeiros e pressões populares. Os governos tinham um discurso de modernização da sociedade por meio da educação, que nos tirasse do atraso cultural e industrial e impulsionasse o país para a vida urbana e industrial. Bom, nós já vimos essa questão da modernização, da modernidade, essa questão do urbano, do rural, esses avanços, a questão da indústria, tudo isso se caracteriza, de certa forma, como elementos influentes nessa questão da modernização da sociedade, A gente viu que, por meio da educação, essa educação que serve como mobilidade e estratificação social, e a gente sabe que essa é uma das finalidades dela também, porque, de certa forma, quando o indivíduo passa por isso, o aluno ou o ser humano no geral, ele de certa forma, termina por fazer parte desses avanços que terminam por acontecer, E que impulsionam, de certa forma, o país, influenciando no seu cultural, no industrial e também para a vida urbana e industrial. A educação pública, insuficiente em todo o país, serviu de instrumento de formação das elites dirigentes e de preparação para o trabalho, conduzida a um sistema dual de ensino. A escola que se formava para o trabalho, pragmática, utilitária e com aprendizagem dos rudimentos para a inserção das fábricas, indústrias e comércio, e a escola clássica propedêutica. Trata-se
de ensino que preparava os estudantes para o acesso ao ensino superior, destinado a formar os dirigentes e os burocratas para o trabalho da condução e administração do próprio Estado. Bom, agora vamos aqui fazer o resumo da unidade 7, que fala dos manifestos de educação ao povo e ao governo. Primeiro, a defesa da educação pública, gratuita, laica, obrigatória e democrática, ela é luta de nós todos os dias. Essa luta tem suas raízes em dois manifestos, o de 1932 e o outro de 1959. Referente a esse manifesto, no Brasil criou-se o sistema dual de educação. Uma educação propedêutica para os filhos das elites, abastadas e proprietárias de terras, senhores de engenho e dono das riquezas, e a outra que foi a profissionalizante dirigida para os filhos dos trabalhadores. Então, observem aqui essa divisão, né? Uma educação voltada para a elite e uma outra voltada para os filhos dos trabalhadores. Ainda referente a essa educação, a educação pública ela caminhou na medida em que as indústrias e o comércio precisaram de trabalhadores qualificados para desempenhar tarefas mais complexas. Neste período, na maioria das vezes, para ser funcionário de escola, era preciso ser indicado por alguém. Bom, aqui você observa, né, nessa época que nós acabamos de apresentar, essa indicação ela tinha um peso significativo. Hoje se observa que com os avanços na área da educação se tem outros focos no sentido de fazer valer nessa indicação coletiva e não mais essa questão de ser indicado. Continuando. Os manifestos dos educadores da educação, eles resultam na luta dos sindicatos, associação científica e dos movimentos sociais em defesa de uma concepção de educação para todos, crianças, jovens, adultos, direito humano e social, e também é dever do Estado. Bom, na unidade 8, nós vimos o golpe militar e a educação pública. Expulsas do campo, famílias inteiras migraram para as cidades em busca de melhores condições para viver. Do Nordeste, também fugindo da seca e em busca de trabalho, famílias migraram para as capitais e se instalaram nos bairros periféricos, em casas ou apartamentos populares ou em favelas. Então, a esse nome nós chamamos de êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para os grandes centros. Quando aconteceu essa mudança, o que as pessoas foram em busca? De uma melhor qualidade de vida. E isso aconteceu durante o golpe militar, né? Nós já vimos em nossa aula que esse período foi bastante longo, desencadeando vários processos. Nesse processo, os governadores e prefeitos pressionados e diante do agravamento das condições sociais da população, decorrente da exploração capitalista e do avanço das favelas urbanas, propuseram políticas sociais, que são as habitacionais, de saúde, de previdência social, cultura e educação. Ainda referente ao golpe militar, houve um crescimento do número de estudantes matriculados nas escolas públicas. Muitos ali não permaneceram e continuaram com as mesmas condições de pobreza familiar e em que viviam. A qualidade da educação era compreendida pela quantidade de conteúdos que os estudantes repetiam nas provas escritas, e a reprovação era compreendida como incapacidade de aprender do discente. Então, hoje, se fala muito ainda nessas questões, né? O fator reprovação, a questão dos conteúdos, são pontos hoje ainda muito debatidos na questão educacional. Por quê? Porque a reprovação era compreendida como incapacidade de aprender do aluno. Hoje, como se vê isso? Hoje, qual o olhar que se tem para isso? A ditadura militar introduziu, por meio da educação, formas de controle moral nas escolas e nas universidades. A gente viu
que na questão das escolas, né, esse controle também se dava através das disciplinas de Educação Moral e Cívica e de OSPB. Eram duas disciplinas que os conteúdos trabalhados nela eram exatamente nesse sentido de alienar, de mostrar que o aluno ele deveria seguir algumas ordens, seguir alguns critérios e etc. Bom, foi um período também, né, de cassação de direitos políticos e dos direitos sociais. Pelo ato institucional número 5, foram suspensos os direitos políticos e aplicadas medidas duras, como a repressão, a tortura, a censura, a perseguição, as punições e morte. Ou seja, tudo ligado ainda a essa questão da ditadura militar. E referente à unidade 9, redemocratização, cidadãos e consumidores. Primeiro, a saúde, a habitação, a cultura, o transporte, a aposentadoria, a segurança, a previdência social, lazer, água e a terra são direitos sociais resultado da luta dos trabalhadores em defesa da vida humana e coletiva. Ou seja, são conquistas, saúde, educação, moradia, mas a gente sabe que todas essas conquistas que o cidadão brasileiro tem, ela não chega para todos, né? Ainda se restringe o número de pessoas que têm acesso ao que nós acabamos de falar, que são esses direitos aqui sociais. Ser cidadão, educador e gestor é não acreditar que as desigualdades sociais, regionais e o desemprego são naturais. Elas devem ser olhadas de uma forma crítica, né? Você deve questionar isso daí. Elas são resultados da divisão de classes sociais entre dominantes e dominados. Bom, referente ainda à unidade 9, a educação pública é um direito social, como nós já sabemos, universal de homens e mulheres em todas as idades, uma conquista dos trabalhadores e instrumento de desmitificação das injustiças. E um dos instrumentos de luta dos trabalhadores é a educação pública, exatamente a educação pública, visto que o conhecimento, a formação, a cultura e a informação, elas auxiliam os cidadãos a fazerem as suas escolhas, participarem nas decisões e definirem os valores subjetivos e materiais. Então, gente, um dos instrumentos de luta desses trabalhadores é exatamente essa, a educação. Por isso, pessoal, se luta por uma educação de qualidade, uma educação mais centrada no que de fato o indivíduo merece, uma educação que contemple os vários aspectos da sua formação. Bom, referente à identidade profissional e ao projeto político-pedagógico, nós já sabemos que essa educação é uma conquista dos trabalhadores. Não basta estar na escola, né? É preciso educar para a transformação, para a emancipação. Trabalhadores pertencem a uma classe social, dentro da sociedade capitalista, possuem direitos individuais e sociais. As lutas por direitos não são apenas de quem trabalha na educação, professores ou funcionários, mas de todos os trabalhadores organizados em seus sindicatos, associações, confederações ou nos movimentos populares que lutam em defesa de melhores condições salariais, de vida e de trabalho em qualquer atividade que exerçam. Então, referente a essa identidade profissional, observe que esse profissional atuante na área educacional, ele precisa ter seus direitos resguardados. Ele precisa ter direito e trabalhar de uma forma digna também. Para isso, pessoal, é que você observa tudo o que está sendo colocado aqui nesse módulo, de modo que você observe que essas lutas, os direitos, não são apenas de quem trabalha na educação, mas de todos os trabalhadores que estão organizados em sindicatos e associações. Muito bem. A escola que queremos, mas não temos, é a que apoia os trabalhadores, inclusive os funcionários da escola, na transformação da sociedade, tão desigual em uma sociedade mais justa. Os trabalhadores não esperam as mudanças, mas é por meio de suas lutas e organização que as mudanças se realizam.
Ou seja, essa organização, ela permite que se exercite a prática do refletir, de saber o que se quer, de se onde vai chegar. Quando se fala na escola que queremos, qual é a escola que nós queremos? Qual é a escola que nós temos? Por isso que lá no seu documento chamado Projeto Político Pedagógico, que é um documento de caráter coletivo, você vai traçar essas ações e metas que de certa forma vão guiar a sua escola até onde você quer chegar. Qual é a escola que você quer? Qual é a escola que você planeja? Tudo isso deve ser pensado e também refletido com o coletivo. Nessa unidade, a unidade 11, estudamos que o mundo capitalista está sendo reorganizado pela ideologia neoliberal, que se propõe a revitalizar o capitalismo de forma a preservar a divisão estrutural de classes. Nesse sentido, organismos internacionais de financiamento e fóruns capitalistas, através de acordos e consensos, eles impõem aos países pobres e em desenvolvimento a adoção de políticas que fortalecem o capital internacional e fragilizam as políticas públicas sociais. Olha, referente a essas políticas para a educação pública, o direito e gestão, é importante você observar o seguinte: que influências tem esse mundo capitalista na questão educacional? A gente sabe que nós vivemos em um país que é capitalista. É o poder, é o que tem mais, são as relações de dominação. Então, tudo isso influencia, de certa forma, essa organização. E termina também por desenvolver essa divisão estrutural de classes. Qual é a classe social que você pertence? Se você pertence a uma classe X, você não pode conviver em tal ambiente. Essa organização das classes, essa estrutura, a gente percebe muito como elas se organizam, quem faz parte dela, a elite dominante, o dominado e o dominador. Ou seja, esses organismos também, por serem uma potência mundial de financiamento, e a educação, a própria educação, ela recebe essas verbas para se manter, termina de certa forma, às vezes, ficar submissa em alguns pontos. A gente sabe que o Brasil ele depende financeiramente de órgãos internacionais que investem de forma bem incisiva na questão educacional. Ou seja, como a educação é um direito social que absorve, em geral, a maior fatia percentual dos orçamentos públicos, quase sempre está no alvo dos que têm interesse em diminuir o papel do Estado. A educação é um direito social e sempre uma conquista, mesmo porque há muitas pessoas que não têm ou ainda não tiveram acesso a ela. Outros já passaram por ela e não aprenderam. Também há aqueles que têm interesse em transformá-la em mercadorias, o que exige das organizações sociais estar de prontidão para defendê-la e ampliar esse direito com qualidade social. Ou seja, a educação pública ela é um direito, nós sabemos. Algumas pessoas ainda não tiveram acesso por vários motivos, mas ela é um direito que o indivíduo tem. Nesse sentido, a educação pública, ela já fez toda essa sua trajetória, ela é papel do Estado, isso garante a Constituição, a gente sabe, direito de todos, a educação, a saúde, a moradia. Mas, de fato, esses direitos estão sendo aplicados? Eles estão sendo exigidos? Eles estão sendo cumpridos? Então, observe o seguinte, a educação, ela tem esse ponto de transformar. Ela não é mercadoria, o que exigem as organizações sociais. Agora, por que, nesse sentido, se observa essa fala? O que vem a ser essa mercadoria? O que você entende associando a mercadoria e a educação? Bom, a privatização da educação ela pode expressar-se de duas maneiras. Primeira, uma na redução ou na realocação de recursos públicos da educação básica e ensino superior, e a outra na destinação dos recursos públicos para o setor privado, seja pela concessão de bolsas de estudo, benefícios tributários, isenção de impostos ou pela reconfiguração da educação
disponibilizando-se aos empresários como um negócio rentável e lucrativo. Ou seja, referente a essa questão da gestão, né? Você observa aqui nesse slide que nós acabamos de apresentar a concessão de bolsas de estudo. Concessão de bolsas de estudo, elas compreendem um avanço, uma conquista. No entanto, o que se observa é que também existem muitas críticas, né? Por que essas bolsas de estudo? Bom, as bolsas de estudo, elas são uma forma também de garantir o ingresso em instituição de ensino. Por quê? Como nós já vimos em slides anteriores, existe a questão da classe social. Por exemplo, se você pertence a uma classe social X e você deseja fazer um curso Y, se ele não estiver dentro do seu orçamento, você vai conseguir fazer? Uma coisa é certa, essa distinção ela existe, ela se faz presente e nós devemos utilizar sempre a educação como um meio de uma estratificação social e mobilidade também. Ou seja, através da educação eu posso ter acesso a outros espaços. Nesse sentido, a gente observa também que existem dentro desses recursos públicos as suas vantagens também, né, para quem aplica e de que forma ele acontece. Existe um programa muito famoso aqui no Brasil chamado de alfabetização solidária. O alfabetização solidária ele funciona da seguinte forma: é um programa voltado para a educação de jovens e adultos e as empresas, sejam grandes empresas de grande porte, redes de hotéis, empresas aéreas, etc., elas investem nesse programa. Foi um programa idealizado pela senhora Ruth Cardoso e exatamente ele atingiu regiões bem distantes. Então a gente observa nesse programa um exemplo de como essa parte aqui que a autora do módulo coloca, referente aos benefícios tributários. Bom, ainda referente à unidade 11, né, o nosso resumo, o governo federal, parte dos estados e municípios estão dispostos a modificar a educação pública brasileira na legislação constitucional, tanto que adotaram como política para a educação a redução de investimentos públicos, os recursos públicos distribuídos de acordo com os resultados previamente estabelecidos, o padrão de qualidade e produtividade, a ser incorporado a avaliação dos resultados e modelo de gestão gerencial racional. Ainda referente a essas políticas para a educação pública, é importante frisar que existe essa participação, né? Essa questão do planejamento de recursos, né? Os municípios, o Estado e o próprio governo federal, eles traçam essas metas, eles estabelecem os planos. Por exemplo, um PPA é um planejamento que eu faço durante o ano, daqui a 2 anos, 3 anos, de modo que eu traço essas metas e ações no sentido de planejar o financeiro, planejar ações, planejar metas. Olha só, referente a essa questão pública, de certa forma, existem os compromissos, né? Conforme nós já falamos nessas instâncias aqui, nessas esferas. A legislação, ela vem exatamente como esse ponto de garantir a aplicabilidade desses recursos. Nós sabemos que a educação, elas tem os seus percentuais onde são investidos nela, tanto na questão salarial do profissional da educação, como também para fazer valer. Aí eu falo a vocês o seguinte: quanto a essa aplicação dos recursos, a gente pode dar um exemplo que você conhece bem. O Ministério da Educação, através de um dos seus programas muito conhecido, que é o Mais Educação, ele destina lá uma série de oficinas. Então, é o governo federal fazendo essa distribuição para as escolas que são estadual e municipal. Nesse sentido, as escolas vão operacionalizar de modo que façam valer esse programa de educação integral. Então, você observa aí o exemplo: Ministério da Educação, instância federal, as escolas municipais e estaduais desenvolvendo o programa. Então, instância federal, municipal e estadual executando uma prática, uma política pública voltada para esse sentido, onde o foco maior será o aluno. Bom, pessoal, nós vimos aqui uma revisão, né, da nossa aula. Vimos aí as 11 unidades que nós estudamos. Eu desejo assim que vocês tenham aprendido bem esse módulo Educadores e Educandos Tempos Históricos.
Eu acredito que tenha ficado muita coisa boa aí desses conteúdos e o melhor ainda vai saber que você vai utilizar esse conteúdo na sua parte prática aí do seu dia a dia. Vai entender como se deu esse processo histórico, como chegou nos dias atuais, como a escola se organiza hoje e qual a sua importância em toda essa etapa. Agora, vocês terão aí o momento da prova. Nessa prova, vocês procurem fazer com tranquilidade. Lembrem que o que vocês vão responder, vocês estudaram, leram com carinho e se dedicaram aos estudos. Depois da prova, vocês terão um período de recesso. Esse período vai ser informado aí pela equipe do seu polo, né? Para você se organizar, aproveitar bem também, dar uma descansada, para renovar as energias e voltar com gás total, para que a gente possa, depois, né, um outro professor vai tocar com vocês essa atividade no outro módulo. Eu quero aqui agradecer a todos, desejar muito sucesso na caminhada e um abraço aqui de todos da equipe que estiveram com vocês nesse momento aí do Educadores e Educando os Tempos Históricos. A todos, muito sucesso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.